Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje é sexta-feira, dia 25 de julho de 2025. Iniciaremos agora os nossos destaques da manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso destaque é para a Argentina, que diz que com peso valorizado, o Brasil amplia vendas para a Argentina, inclusive de carnes. Entrada de versões importadas de itens tradicionais fere orgulho dos vizinhos. E para economista, o cenário deve durar. E empresas brasileiras voltam a olhar para a Argentina, mas estrangeiras deixam o país. E aqui diz também que o Fundo Monetário Internacional abre caminho para entregar 2 bilhões de dólares também ao país. Já neste carrossel de imagens, temos aqui a primeira foto que vai falar sobre a homenagem póstuma. Placas com nome de Preta Gil são instaladas em circuito de carnaval que celebra a cantora no Rio de Janeiro. E o velório da artista ocorre hoje no Teatro Municipal. Como podemos ver aqui as placas nesta fotografia. Já a segunda foto, Marisa Hort e Miguel Falabella, dupla célebre de Sai de Baixo, se reencontra em peça que lançou a carreira da atriz e se divide ao comentar os rumos do humor. Na editoria internacional, aqui fala sobre mais pressão presencialmente. Trump e o presidente do Fed, Jerome Powell, visitam um projeto de renovação da sede do Banco Central americano. Republicano pressiona por redução de juros. Agora, falando sobre o meio ambiente, dromedária caminha com a ajuda de uma prótese após sofrer ataque no Paquistão e ter a pata decepada. E o tratador afirma o seguinte: foi como ver um milagre diante dos nossos olhos. Agora, falando sobre esportes, Campeonato Brasileiro. São Paulo vence o Juventus por 1-0 no estádio Alfredo Jaconi, pela 16ª rodada do Brasileirão, com gol de Luciano no fim da partida. Ainda falando falando agora sobre astronomia, miragem ou realidade? Um novo estudo de equipe da NASA não confirma sinal de vida no planeta chamado K2-18b. Pesquisa do mês de abril sugeria que exoplaneta parecia ter gás gerado por seres vivos. Agora, na política nacional, que é o nosso próximo destaque, diz que Câmara descarta caçar Eduardo Bolsonaro por faltas em 2025 e debate seguirá por ano eleitoral. E a Casa diz que pedido avulso só pode ser analisado após fim do ano legislativo. Agora, sobre o julgamento de Bolsonaro, se eu tivesse sido candidato a vice, Bolsonaro não estaria nessa situação, diz Mourão. Preterido por Braga Neto, o senador afirma que repetição de chapa teria levado à vitória. Já no Congresso Nacional, o senador Marcos Duval viaja para os Estados Unidos com passaporte diplomático e contraria o Supremo Tribunal Federal. Na editoria internacional, temos um destaque para a guerra entre Israel e Hamas. Falta de transparência sobre a ajuda na faixa de Gaza alimenta uma disputa entre Israel e ONU. E o podcast Café da Manhã vai discutir o envolvimento do Brasil em ação em defesa dos palestinos. Na política nacional, temos mais um destaque dizendo que o Congresso critica subsídios por valor insuportável, mas amplia incentivo bilionário ao esporte. Sobre segurança pública, o Nordeste concentra as cidades mais violentas do Brasil, aponta o Anuário de Segurança Pública. Dos 20 municípios com mais mortes violentas intencionais, os 12 primeiros são da região. Ministério Público de Minas retoma penduricalho com custo de até 4,8 milhões de reais por mês. O órgão diz que indenização por auxílio saúde é prevista por resoluções do Conselho Nacional. Agora o próximo assunto, bares fazem sucesso com uma versão hipster de boteco raiz
em bairros descolados de São Paulo. Endereços reproduzem sucesso de botequins com bolovo autoral e dose de informalidade. Cachorros ajudam as pessoas a regular o estresse mais do que o esperado, diz pesquisa nos Estados Unidos. O estudo revela efeitos biológicos complexos de animais na resposta à sobrecarga humana. Já na sessão Pare para Ler desta sexta-feira, Mundial, Super Mundial, Copa Intercontinental e Copa do Mundo. O autor aborda a dificuldade da compreensão causada pela multiplicidade de campeonatos cujos vencedores são campeões do mundo. Agora nos especiais, Casa Folha. Tati Bernardi chega à Casa Folha em jornada com cursos de Rui Castro e também Itamar Vieira Júnior. E para o melhor de São Paulo, Braz e Carlos são as maiores vencedoras do prêmio de melhor pizzaria da Folha. Agora, no caderno Todas, temos os nossos dois assuntos, é para a saúde. O primeiro assunto diz que estudo encontra microplásticos em cordões umbilicais e placentas de gestantes aqui no nosso país. Já o segundo, influencer achou que era AVC e descobriu ter esclerose múltipla. Na economia, temos nosso primeiro destaque. Coca-Cola com açúcar de cana, defendida por Trump, é bebida importada nos Estados Unidos. Americano paga mais caro pelo refrigerante sem xarope de milho, importado no México. Próximo destaque é dizendo que, em crise, Intel vai demitir 15% dos funcionários e desiste de fabricar chips na Europa. O fabricante registra melhora em receita e projeções, e ações caem 4,6% após resultados. Próximo destaque, servidores criticam portaria do CNU. É reforma administrativa sem mudar a Constituição. Entidades rejeitam o uso de lista de espera para temporários e pasta alega modernização. Já o próximo assunto, ainda falando sobre economia, para energia limpa. Robinson lançará a versão elétrica do helicóptero R-66 em 2026. O modelo, popular em operações civis, será desenvolvido em parceria com a empresa MagniX. Agora, na política, temos um destaque para o painel Folha. Mortes em Minas Gerais crescem no segundo mandato de Zema, após terem caído no primeiro. O governo, com discurso linha dura, vê índices crescerem pelo terceiro ano seguido. E falando sobre comida, Coreia do Sul aposta na gastronomia como soft power no Brasil. País abre filial em São Paulo de instituição que promove comércio de comida típica, que bate recordes. E no Guia Folha sobre passeios, rotina de indígenas em Rondônia é tema de mostra fotográfica grátis no estado paulista. E sobre bares, Formosa Hi-Fi, bar de vinis com som de alta fidelidade, abre embaixo do viaduto do Chá, também em São Paulo. Já no caderno de cotidiano, nosso primeiro destaque é para a violência contra depredações. 200 guardas civis vão passar a circular nos ônibus de São Paulo. Agentes vão ficar dentro dos veículos em linhas mais afetadas pelos ataques. Polícia Militar vai indiciar policiais acusados de estuprar indígena em cadeia do Amazonas. Uma mulher de 29 anos ficou em cela com homens junto ao seu bebê. E o Ministério Público investiga esse caso. O próximo assunto, a Agência Nacional de Mineração eleva o nível de emergência da barragem Brumadinho, em Minas Gerais. A medida visa garantir que evacuação ocorra de forma segura e a empresa não retornou contato. Também mais um caso de violência. A polícia prende morador de rua, que é conhecido como Galo Cego, acusado de matar estudante e atacar mulher
em São Paulo. José Marconi de Brito Lima, de 54 anos, foi morto a pauladas no dia 17, no bairro Butantã. Agora o próximo assunto é para a inteligência artificial. Aqui diz que o Conselho Nacional de Educação prepara regras para professores usarem IA. Documento com orientações é inédito no país e deve ser publicado ainda neste ano. Na editoria internacional, temos o governo Trump como um destaque, dizendo que entenda a ofensiva de Trump contra Obama, acusado pelo republicano de conspiração. E o governo cria força-tarefa contra o ex-presidente e divulga documentos. Já no caderno de ciências, Tamanduá-Bandeira é registrado a travessão do rio no Pantanal. Apesar de difícil de ser documentado, o comportamento é comum nesse grupo de animais. E sobre saúde, a Anvisa decide suspender o uso de Elevidys, um medicamento para distrofia muscular de Duchenne. E o tratamento com o remédio foi relacionado a mortes que ocorreram lá nos Estados Unidos. Já no caderno de cultura, temos um destaque para livros. Saiba por que a obra completa de Laerte vem sendo publicada pela Z, que é uma pequena editora. E Luciana Coelho escreve a seguinte crítica. Com 6 episódios, Indomável, uma novidade na Netflix, é suspense eficiente em cenário paradisíaco. E sobre moda, a estilista Flávia Aranha desenha roupas em conexão com riqueza de plantas dos biomas aqui do Brasil. E sobre o Dia da Mulher Negra, ideias de Lélia Gonzalez inspiram um festival dedicado a mulheres negras lá em Brasília. E por último, atores navegam entre fragmentos da Odisseia em montagem que redefine o épico. Já no jornal O Estado de São Paulo, desta sexta-feira, nós iniciamos aqui com o nosso guia semanal. Nesta foto é sobre férias, aqui diz que museus criam formas lúdicas de mostrar a ciência, como a corrida de baratas no Instituto Biológico. E sobre cinema, super-heróis e seus dramas familiares. No longa Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, a Marvel introduz conceitos básicos dos personagens. E no paladar, tradição e modernidade nos restaurantes gregos. E para o teatro, dupla de sucesso volta em Fica Comigo esta noite. E a nossa manchete é para a economia, dizendo que contra a tarifa, Brasil propõe mais comércio e investimento aos Estados Unidos. Alckmin se reuniu com o secretário de Comércio americano. O texto desta manchete nos informa que em conversas reservadas, os governos de Brasil e Estados Unidos iniciaram a busca de caminhos para evitar que a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada por Donald Trump entre em vigor no dia 1º de agosto. E o vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu no sábado, por videoconferência, com o secretário de Comércio americano, o Howard Lutnick. E o Brasil propôs ampliar significativamente os laços comerciais e de investimentos entre os dois países. Os empresários querem dobrar a relação bilateral de comércio em 5 anos. Os Estados Unidos são o segundo maior destino das exportações brasileiras, atrás da China. Reivindicação do setor privado, um acordo para evitar bitributação, que a mesma renda seja tributada 2 vezes, uma em cada país, será incluído nas negociações. O objetivo é promover investimentos recíprocos. E o próximo assunto aqui diz que minerais estratégicos despertam interesse. O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, se reuniu com representantes do Instituto Brasileiro de Mineração. Agora sobre política, Bolsonaro cometeu irregularidade isolada e Moraes não decreta a prisão. O ministro afirmou que o ex-presidente pode conceder entrevistas
desde que não sejam publicadas nas redes sociais. E para o Oriente Médio, fome se agrava em Gaza e Macron diz que reconhecerá o Estado palestino. Para o presidente francês, é urgente que guerra cesse e se preste socorro à população civil. Nós também temos aqui em destaque a coluna do Estadão, que nós temos aqui o seguinte texto: Itamaraty vê freio em conflito com os Estados Unidos. E, por último, temos um destaque para a insegurança pública. Aqui diz que casos de estelionato crescem no país e passam de 2 milhões por ano. Com crimes virtuais em alta, os casos de estelionato subiram 7,8% em 2024 ante 2023 e, ao todo, foram quase 2,17 milhões de ocorrências, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Latrocínios também cresceram em São Paulo. O estado teve a maior alta de mortes por policiais, 813, envolvendo agentes em serviço e também de folga. E como pontuou o estado de São Paulo na capa, 18,5% dos roubos de celular no país foram na cidade de São Paulo. E 2% foi alta de latrocínios também no estado paulista. E ainda falando sobre o censo do IBGE, o acesso à internet e uso de celular batem recorde. Já no jornal O Globo, desta sexta-feira, dia 25 de julho, temos aqui a seguinte matéria em destaque: no rastro do Pix. Homem é preso em Roraima ao sacar dinheiro roubado em superataque cibernético ao sistema financeiro. Já a manchete de hoje é para a guerra comercial. Estados Unidos manifestam interesse em minerais críticos do Brasil e Lula rebate. Às vésperas do tarifaço, recado dado pelo representante do país em Brasília a empresários irritou o presidente. Ele disse que aqui ninguém põe a mão. Em meio à ameaça de Trump de sancionar o Brasil com taxação de 50%, o encarregado de negócios dos Estados Unidos em Brasília, Gabriel Escobar, atualmente a principal autoridade americana no país, reuniu-se com empresários do setor de mineração para manifestar interesse em acordo de exploração dos chamados minerais críticos ou estratégicos, como lítio e nióbio. E essas substâncias, que são abundantes aqui no nosso país, estão valorizadas por serem importantes para o desenvolvimento tecnológico. E o governo Trump já forçou acordo de exploração em terras raras da Ucrânia e tenta negociar algo similar com a China. Enquanto o governo brasileiro tem dificuldade para tentar reduzir o tarifaço anunciado, o presidente Lula reagiu em discurso à investida americana e ele falou o seguinte: nós temos todos os minerais ricos que vocês querem para proteger. Aqui ninguém põe a mão. E o editorial em destaque na capa do jornal Globo: Congresso acerta ao conter radicalismo de bolsonaristas. E na política nacional, Moraes vê violação de medida por Bolsonaro, mas rejeita ordem de prisão. O ministro do Supremo Tribunal Federal afirma que ex-presidente descumpriu cautelares, mas que não ordenou prisão por entender que foi ação isolada. Despacho diz que Bolsonaro pode dar entrevistas, mas veto ao uso de redes sociais ainda deixa a situação um pouco clara. E ainda na política, o general réu na trama golpista admite plano para matar autoridades. Mário Fernandes reconheceu ao Supremo Tribunal Federal ser autor do punhal verde e amarelo, que é um documento que, segundo a Polícia Federal, previa a morte de Moraes, Lula e Alckmin. E ele chamou o papel de pensamentos digitalizados. E na economia, Alckmin cita conversa com o secretário de Comércio dos Estados Unidos sobre o tarifaço. Após críticas de que o governo não tem canal com a Casa Branca, vice relata conversa longa.
Haddad afirma que Bolsonaro atrapalha a negociação e que a ajuda a setores afetados virá na semana que vem. Já o próximo assunto aqui diz que tiro dos Estados Unidos acerta em cheio Taurus. O fabricante, que lucrou com política de flexibilização de armas do governo Bolsonaro e que tem nos Estados Unidos seu principal mercado, vê ações despencarem, com perda de 200 milhões de reais de valor de mercado. E ontem, CEO se encontrou com o vice-presidente Geraldo Alckmin, buscando atenuar os danos do tarifaço. Na editoria internacional, em manobra diversionista, Trump ataca Obama. Sob risco de ser tragado para escândalo sexual, o presidente pede que o democrata seja investigado por traição. E o próximo destaque internacional é para a crise humanitária. Fome em Gaza ameaça uma geração inteira, alerta a ONU. E Macron diz que França reconhecerá Palestina e Israel critica essa decisão. E o jornal Globo também nos traz aqui uma entrevista com Fábio Campos. A tela não é só a nossa inimiga. O especialista diz que se criou um pânico moral sobre as telas e que é preciso aliar a restrição sobre o uso em paralelo a uma educação digital para as crianças. Na editoria do Rio de Janeiro, do segundo caderno, palmas para o teatro mais antigo do Rio. Reunindo histórias de fantasmas e palco de reforma polêmica e de incêndios que fizeram Dom Pedro II criar o Corpo de Bombeiros, o João Caetano teve altos e baixos registrados pelo Globo no último século. Reaberta recentemente, a Sala Conquista público com shows e ingressos baratos, apesar da violência urbana que surge como obstáculo. E o próximo destaque, no Brasil, caem as mortes violentas no país, mas feminicídios e desaparecidos sobem. Taxa de 20,8% por 100 mil habitantes é a menor desde 2012, mas ainda é alta. E desaparecidos podem camuflar estatísticas e estelionatos digitais dispararam. E por último, sobre o mapa do crime, bairros da Avenida Brasil concentram roubo em ônibus. Os 29 bairros que margeiam a mais movimentada via expressa do Rio são onde acontece 1/3 do total de casos de roubo a passageiros, com aumento de 42% em 2024 ante o ano anterior. E facilidade em rotas de fuga explica esse acúmulo. E o Rio de Janeiro já teve 31 policiais militares assassinados neste ano. Já no Correio Brasiliense, no alto da capa, temos aqui alguns destaques para o caderno Divirta-se Mais. Primeiro é para a capital do rock. O Capital Moto Week, neste fim de semana, na Granja do Torto, trará a Brasília um rock com a cara da cidade. Herbert Viana, com a banda Paralamas do Sucesso, abre a programação na noite de hoje. E sobre delícia de queijo, uma das paixões nacionais, o queijo ganha destaque na rotina dos brasilienses. E para Lucas Douglas, trata-se de um alimento versátil. E para o inverno, o Festival do Sesc oferece shows gratuitos e também confira os lançamentos dos streams. Já a nossa manchete, o feminicídio no Brasil chega ao pior índice desde 2015. Ser mulher no Brasil está cada vez mais perigoso. Em 2024, 1.492 cidadãs foram assassinadas apenas por causa de sua condição feminina. E é o número mais alto registrado nos últimos 10 anos, de acordo com a 19ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025.
Apesar de a legislação ter tipificado o feminicídio em 2015, a brutalidade doméstica continua fortemente presente no cotidiano nacional. Segundo o Anuário da Violência, 63% das vítimas eram mulheres negras. A maior parte dos crimes, 64%, ocorreram em ambientes domésticos, ou seja, no lar. E os agressores utilizaram arma branca em 48% desses casos. E ao Correio Brasiliense, o governo federal informou que está investindo na construção de mais abrigos para as vítimas, conhecidos como Casa da Mulher Brasileira, no serviço Ligue 180 e no uso de plataformas digitais para combater a sanha criminosa dos homens. E ainda sobre este assunto, temos mais 2 destaques. Aqui diz que delegado que atirou em 3 mulheres perde promoção. E o país registra mais de 87 mil estupros de crianças e jovens. E falando agora sobre política, Moraes dá advertência a Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal descartou prisão preventiva para o ex-presidente, mas avisou que não tolerará instrumentalização das redes sociais com declarações do político. Filhos e apoiadores falam em censura do Supremo e a embaixada replica a acusação a ministro. Estados Unidos afirma o interesse por nosso minério. Em encontro com representantes do setor, encarregado de negócios norte-americano, Gabriel Escobar, sinalizou que os Estados Unidos buscam acesso a minerais como nióbio, lítio e terras raras. E o presidente Lula resiste. Também temos um destaque para acolhimento. O secretário da Casa Civil do Distrito Federal, Gustavo Rocha, falou ao CB Poder sobre as principais ações do GDF no atendimento à população em situação de rua. Ele destacou a inauguração do Hotel Social. E aqui ao lado temos uma da editoria de esportes falando que venha o Japão. A seleção brasileira do vôlei feminino atropela a Alemanha por 3-0 e enfrentará a equipe japonesa na semifinal da Liga das Nações. Capitã Gabi pede mais energia, entrega e também eficiência. E ainda sobre esporte, o boxe brasileiro rumo a Los Angeles. Em cidades, encontro promovido pela Mensa Brasil reúne crianças e adolescentes superdotados no Parlamundi Centro de Convenções. São 350 participantes entre jovens e seus familiares, com uma programação diversificada que mescla oficinas criativas, astronomia e também palestras educativas. E o objetivo desse encontro é acolher os integrantes em um ambiente onde possam desenvolver as suas capacidades. Também temos mais uma entrevista em destaque agora sobre o alerta para a prevenção. No CB Saúde, o cirurgião Lucena alerta para a importância do exame de colonoscopia. E por último, o adeus à cantora Preta Gil. O velório da artista ocorre hoje, nesta sexta-feira, das 9 horas da manhã às 13 horas da tarde, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a pedido dela, e a cerimônia será aberta ao público. Em seguida, haverá um cortejo pelas ruas da cidade. Já no jornal cearense O Povo, desta sexta-feira, a manchete de hoje é em cidades. Aqui diz que a guerra entre facções leva Maranguape ao topo do ranking de homicídios. Dados do Anuário de Segurança de 2024, divulgados ontem, revelam que a cidade saiu da 8ª posição para a primeira em um ano entre aquelas com mais de 100 mil habitantes. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que no primeiro semestre de 2025 houve redução de assassinatos no município. Já uma reportagem, casal foragido é acusado de comandar tráfico de cocaína pelos portos brasileiros.
E para a arte urbana, um coletivo pinta murais nas escadarias do bairro Mucuripe, como forma de resistência e também pertencimento ao local. Na economia, o Conselho Curador do FGTS aprova a distribuição de 13 bilhões de reais dos lucros de 2024. Agora, para o esporte, dirigentes do Ceará prometem reforços, mas apontam dificuldades no mercado da bola. E na política, Moraes adverte Bolsonaro, mas não decreta a sua prisão. Já no destaque de comes e bebes, morango do amor. Tendência da internet ganha espaço nas confeitarias aqui de Fortaleza. E por último, na economia, Eumano promete entrega do VLT Castelão para 2027, antes da Copa do Mundo Feminina. Já no jornal Valor Econômico, nos destaques desta manhã, no alto da capa temos aqui 3 destaques. O primeiro é para o meio ambiente. A mudança climática não é mais fala de cientista, é vivência real, diz Manuel Cunha, líder extrativista da reserva do Médio Juruá. Na economia, cálculo do PIB está ultrapassado e afeta políticas públicas. Isso quem disse foi a professora Diane Colley, da Universidade de Cambridge. E sobre cinema, o retorno de Iracema, uma transamazônica. As telas relembram a importância da preservação ambiental e da memória brasileira. Já a manchete de hoje é para as companhias abertas. Aqui diz que o tarifaço ofusca resultados do segundo trimestre. As atenções estão voltadas principalmente às exportadoras de bens de capital. E aqui diz que as tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as exportações brasileiras estão no centro das atenções dos investidores e devem dominar a temporada de divulgação dos balanços do segundo trimestre. E o tema esteve em destaque na teleconferência da WEG ontem. A empresa apresentou resultados abaixo do esperado, com a desaceleração, sobretudo, no mercado externo, no caso, em meio às incertezas globais, o que pode ser agravado pelo tarifaço. E o temor com a taxação deve tirar o brilho da temporada do segundo trimestre do ano, que será positiva principalmente para as companhias voltadas ao mercado doméstico, isso de acordo com analistas. E além da WEG, estão no foco das atenções do mercado empresas de bens de capital, como Embraer e Tupi. As 3 têm participação relevante do mercado americano em seus resultados. Empresas de commodities como Petrobras e Suzano, por sua vez, têm mais flexibilidade operacional para encontrar novos mercados. E na teleconferência, André Rodrigues, que é o diretor financeiro da WEG, disse que a empresa avalia medidas que reduzam o impacto da tarifa. E ao Valor Econômico, afirmou que a transferência de produção para países como o México seria uma opção. Na semana passada, o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, disse ser cedo para calcular os impactos do tarifaço, mas que poderia representar um abalo similar ao da pandemia, quando a empresa teve queda de cerca de 30% na receita. E abre aspas, nosso cenário base é que essa tarifa de 50% não vai ficar em vigor por tempo suficiente para abalar o resultado das empresas, fecha aspas, disse André Mazzini, do Citi. E para as companhias voltadas ao mercado local, a expectativa é de que o PIB cresça ao menos 2,5% neste ano, segundo a projeção mais recente do governo federal, e o desemprego baixo, em torno de 6%, vem impulsionando o consumo de produtos e serviços, o que continuou a sustentar os resultados financeiros entre abril e junho. E o Santander
projeta que as receitas totais deverão aumentar 9% no ano, enquanto que o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, a EBITDA, deve cair 1%. Já o próximo assunto, terras raras podem ser porta para negociações. Com os Estados Unidos demonstrando interesse nos chamados minerais críticos presentes no território brasileiro, representantes do governo insistiram ontem para que os americanos voltem às negociações a fim de que seja construída uma alternativa à tarifa de 50% imposta às exportações do Brasil. E o ministro Fernando Haddad voltou a pedir que os empresários recorram à justiça americana para tentar barrar a medida e disse que o plano de contingência a ser levado ao presidente Lula terá propostas de todo tipo, inclusive linha de crédito às empresas afetadas. Ele culpou a família Bolsonaro pela obstrução das conversas com os Estados Unidos. E o ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, vê um caminho difícil para as negociações, uma vez que o lado pessoal é muito importante para o presidente Trump e que, neste momento, não temos personalidades com acesso muito privilegiado à Casa Branca. E na área da política nacional, Moraes decide não decretar prisão de Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu não decretar a prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro, mas afirmou que não permitirá que ele descumpra novamente as medidas cautelares impostas pela Corte. E na segunda-feira, o ministro mandou Bolsonaro explicar, sob pena de prisão, por que uma fala dele, após a reunião na Câmara, foi divulgada em redes sociais. E na decisão, Moraes disse que o ex-presidente não está proibido de dar entrevistas ou declarações, mas que não será admitida a instrumentalização de suas falas como material pré-fabricado para postagens de terceiros. E ontem, o subsecretário para a Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren, escreveu em uma publicação no X que Moraes é o coração pulsante da perseguição contra Bolsonaro. E também ontem, em interrogatório no STF, o general da Reserva Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência de Bolsonaro, admitiu a autoria do Plano Punhal Verde e Amarelo, que previa, de acordo com a Polícia Federal, sequestro e assassinato de Moraes, do presidente Lula e de Geraldo Alckmin. E o plano seria só um pensamento digitalizado, disse. E o próximo assunto, IOF ajuda e a arrecadação em junho alcança 234,59 bilhões de reais. A arrecadação federal alcançou 234,59 bilhões em junho, um aumento real de 6,62% na comparação com o mesmo período do ano passado, marcando o melhor resultado para o mês na série histórica. E a elevação do imposto sobre operações financeiras e o aquecimento da atividade econômica impulsionaram esse resultado. E no acumulado do ano, a arrecadação somou 1,425 trilhão, alta real de 4,38%. E a receita com IOF foi de 8 bilhões, 2,2 bilhões a mais do que em junho de 2024, que é um aumento real de 38,8%. E desde o dia 23 de maio, diversas operações de crédito tiveram a alíquota do IOF majorada após decisão do Ministério da Fazenda. E essa mudança vigorou até o fim de junho, quando o decreto foi derrubado pelo Congresso. Também temos o próximo assunto falando sobre o Noé do Pantanal. Apesar da crise climática, do fogo e das incertezas, o empresário ambientalista Roberto Klabin, criador do Instituto SOS Pantanal e também do Refúgio Ecológico Caimã Pantanal, que abriga os projetos On Safari e Instituto Arara Azul,
quer manter viva a sinfonia das espécies que habitam o bioma. E abre aspas, fui considerado um doido varrido, mas tudo bem, já achavam isso antes. Tenho uma camiseta que diz, obrigado pela sua opinião, mas vou fazer do meu jeito. E é exatamente isso que fiz. Conta na entrevista rindo da situação. Ele também finaliza dizendo que a minha arca de Noé é a Caimã. Também temos os próximos destaques dizendo que processos no CARF superam 1 trilhão. Bastante impactado pela greve dos auditores da Receita, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, fará um esforço concentrado para diminuir o estoque de processos, cujo valor total voltou a superar 1 trilhão. E a meta é encerrar o ano em 840 bilhões de reais. Também temos o próximo destaque dizendo que Rossano Marques assumirá a Edux. Após 7 anos, Eduardo Parente deixará a presidência da Edux e irá para o Conselho da Empresa de Educação. E o cargo será ocupado a partir do dia 15 de agosto por Rossano Marques, atual diretor financeiro da companhia, que é dono da Estácio e do IBMEC, entre outras instituições. E o próximo destaque é dizendo que mortes violentas têm queda no país em 2024. O número de mortes violentas intencionais caiu no país, mas crimes contra mulheres, como o feminicídio e estupro, crianças e adolescentes, cresceram em 2024, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E no ano passado, foram registradas 44.127 mortes violentas intencionais, uma queda de 5,4% na comparação com 2023. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui na TV da Transparência, e hoje é sexta-feira, dia 25 de julho. Vamos dar início agora aos destaques do site do jornal O Globo. Logo no início do site, temos aqui uma matéria da área de economia. Diz que o governo Lula prepara política nacional para minerais críticos, alvo de cobiça dos Estados Unidos. Interesse dos Estados Unidos em terras raras levanta hipótese de negociação. E no palanque, Lula rechaça cobiça. Este país é do povo brasileiro. E sobre o mapa do crime, o risco pelo caminho. Confira os 10 bairros com mais roubos em ônibus lá no estado do Rio de Janeiro. E sobre o último adeus, o velório de Preta Gil começou no Teatro Municipal do Rio e os fãs da cantora fazem fila. E Viver Como Se Sentir Bem traz aqui o seguinte texto, que Preta Gil é a Leila Diniz da minha geração. Agora sobre visão de mundo, um estudo revela padrões cerebrais que diferenciam pessoas otimistas e pessimistas. Também temos um destaque para a adolescência. A ausência de telas na sala de aula também tem efeitos negativos, isso de acordo com um educador. O pesquisador Fábio Campos defende a proibição de celulares em escolas e limites de idade, mas cobra que a sociedade se dedique à educação midiática. E sobre esportes, também temos aqui um assunto que fala de uma semana intensa, da letargia à agressividade. Flamengo acelera na janela e pode gastar, como nos informa, 300 milhões de reais em reforços. Quem é o general que assumiu a autoria do plano para matar Lula e Moraes? Mário Fernandes não descartou usar envenenamento para matar alvos, que incluíam o presidente da República, o vice, Geraldo Alckmin, e o ministro do Supremo Tribunal Federal. E aqui diz que o ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Bolsonaro, o general da reserva Mário Fernandes, é apontado na denúncia da Procuradoria-Geral da República como um dos líderes mais radicais na articulação do suposto plano para assassinar o presidente Lula, o seu vice e o ministro Alexandre de Moraes.
Em um interrogatório na última quinta-feira, no STF, o militar admitiu ser o autor do documento que ficou conhecido como Plano Punhal Verde e Amarelo. Um texto que, de acordo com a Polícia Federal, traçava cenários para o homicídio de 3 autoridades públicas. E ainda falando da política, os ministros do Supremo Tribunal Federal debateram alerta a Bolsonaro e modulação sobre redes sociais antes de nova decisão de Moraes. O ministro manteve medidas cautelares e reforçou alerta sobre prisão em caso de descumprimento. E Malu Gaspar escreve o seguinte texto também na área da política. Diplomacia dos Estados Unidos já fez alertas como o de auxiliar de Trump antes de revogar vistos. Também temos uma entrevista especial em destaque no site do O Globo. Não adianta ter o melhor aplicativo se a pizza chega fria, diz o CEO do iFood. Já na seção Diálogos, o jornal o Globo organiza encontros de prefeitos e governadores para discutir o futuro do nosso país. Agora sobre o assunto que viralizou nas redes sociais, morango do amor ou do ódio? Saiba quantas calorias tem o doce do momento e o que você pode comer no lugar desse mesmo doce. Também temos aqui este assunto. O que há por trás do tratamento com DNA de salmão, que virou febre entre as celebridades. E no Play, vale tudo. Heleninha flagra Ivan e Raquel em viagem. Agora, na editoria Rio de Janeiro, na seção Vivi para Contar, levaram tudo. 7 meses depois, perdi tudo de novo no mesmo ônibus. O morador de Santa Cruz, o Ian, de 30 anos, foi assaltado 2 vezes a caminho de casa no mesmo ônibus. Em um dos casos, um jovem de 20 anos reagiu e foi baleado. E vítima de xenofobia e fora de reality, Ana Catarina diz ter medo de ir à rua em Lisboa, em Portugal. Já na editora internacional, temos aqui o próximo assunto: cadáveres ambulantes. Fome prolongada em Gaza ameaça devastar geração inteira de palestinos com danos permanentes. Dos 113 óbitos por fome nos 21 meses de guerra, 43 ocorreram neste mês, incluindo ao menos 16 crianças. E especialistas alertam para impactos mentais e físicos irreversíveis, como a gente consegue ver aqui nesta imagem do Yazan, menino palestino de 2 anos com desnutrição. Senta-se com os irmãos na casa da família danificada no campo de refugiados em Gaza, no último dia 23 de julho de 2025. E a Anvisa suspende Elevidys, remédio para distrofia muscular, que custa quase 20 milhões de reais. Também temos aqui o próximo assunto, dizendo que a China encontra 1.000 toneladas de ouro em província. E essa descoberta é avaliada em 400 bilhões. E o depósito fica no nordeste do país e conta com uma estrutura geológica que facilita a extração de minerais. Na editoria de saúde, bebê mais prematuro do mundo, nascido com 21 semanas e 280 gramas, faz o seu primeiro aniversário. Nash passou 6 meses na unidade de terapia intensiva neonatal do Hospital Infantil, lá nos Estados Unidos. Já falando agora na seção Ela, Virgínia Fonseca e Vini Júnior entendem os indícios que levantaram rumores de envolvimento. E Ruth de Aquino escreve como é fácil desmontar um país. Também temos o próximo assunto falando sobre uma tragédia. O prodígio de 20 anos do futebol argentino é encontrado morto em casa após reclamar de um cansaço profundo. Agora falando em São Paulo, prefeitura coloca 200 GCMs em ônibus para tentar inibir onda de ataques. Isso porque foram mais de 800 ônibus depredados.
E sobre tecnologia, temos aqui o próximo destaque, dizendo que uma empresa testa a inteligência artificial na gerência de loja por um mês. Robô dá prejuízo e ainda mente para os clientes. E ainda no site do Jornal Globo, mata-leão, ameaças e arrastões. Motorista conta como é trabalhar em linha de ônibus que corta bairros com mais roubos em coletivos. Isso aqui lá no Rio de Janeiro. E ainda sobre este mesmo assunto, bairro na Zona Norte teve crescimento de mais de 50% no roubo de carros em 2024. O número de roubos de celulares também aumentou nessa mesma região. E no último ano, Pavuna é o segundo bairro onde mais se roubaram carros e motos. E o bairro também apresentou índice alarmante nos assaltos a ônibus, que triplicaram em um ano. E ainda falando mais uma vez sobre o Rio de Janeiro, temos um destaque que fala sobre a profissão de perigo. 31 policiais militares foram assassinados no estado do Rio entre janeiro e julho deste ano. E 19 estavam de folga. E em menos de 24 horas morreram os sargentos Tiago do Amaral Lacerda, na linha vermelha, e Túlio de Siqueira Maia, na Vila Valqueire. E sobre autovistoria de gás, consulte aqui o calendário de vencimento por bairro na capital. E sobre uma investigação, um bando que tentou matar bicheiro em Porsche blindado usou veículo roubado em emboscada. Empresa de ônibus passa a oferecer saídas da Barra e de Botafogo para Minas e São Paulo. Também temos nosso próximo destaque dizendo sobre teatro e dança. Sucesso no teatro, comédia A Coisa, usa humor para gerar reflexões. Amaciar o terreno com deboche, brinca André Dali. Também temos uma sessão falando sobre programação. Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha. Exposição, festival e mais programas para celebrar a data. A mostra gratuita no Museu do Amanhã é destaque da programação. E sobre eventos, Ocupação Iboru faz festa gratuita com set de Marcelo D2 neste sábado. Agora, na área de cultura e entretenimento, temos um destaque para ano sabático, volta ao trabalho e nada de tristeza. A vida dos melhores amigos de Preta Gil após a morte da cantora. Também temos um artigo. A mensagem política de novo Superman vai além da faixa de Gaza. A discussão central do filme é a crescente incapacidade humana de evitar novas regras. Também temos aqui sobre o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Personalidades refletem sobre luta e representatividade. Próximo assunto, Luca Ribeiro fala de casamento com ex-musa do funk de sucesso nos anos 90. Nunca me considerei um galã. Agora, na área de saúde e bem-estar, um jovem de 24 anos quase morre de infecção após estourar uma espinha que estava localizada no pescoço, lá no Reino Unido. E ele foi levado às pressas para o hospital, onde passou por 2 cirurgias para conter essa infecção. E sobre consultas e biópsias, cheiro de caramelo recorrente fez homem descobrir câncer cerebral agressivo também lá no Reino Unido. Apesar de manter vida ativa e sem sinais de doença, o paciente teve diagnóstico confirmado após consultas com médicos e também depois da realização de uma biópsia. E o especialista analisa. Cirurgias plásticas crescem entre famosas e colocam o Brasil no topo do ranking mundial. Em meio ao aumento de intervenções entre celebridades, o Dr. Josué Montedônio explica os limites entre autoestima e pressão estética. E aqui temos a cantora Anitta Esquerda e Virgínia Fonseca, que são adeptas desses procedimentos estéticos. E sobre o Dia dos Avós, 15 frases para tornar a celebração ainda mais especial.
Já na editoria de esportes, temos aqui sobre um caso do Paquetá. Veredito sobre acusações de esquema de apostas será anunciado hoje, nesta sexta. A suspensão vitalícia está em jogo em julgamento que marcou a carreira do meia e afetou os planos do clube inglês. SAF, vendas e empréstimo, como o Vasco pretende se manter em meio à recuperação judicial. Em entrevista coletiva, Pedrinho falou de opções do clube assim que iniciar os pagamentos a credores. E sobre o Vasco, Pedrinho desmente a acusação de Edmundo e fala sobre relação com o ex-atacante. E Anselmo Góes escreve: Leila Pereira cita novas medidas protetivas desrespeitadas por perseguidor e advogados pedem internação compulsória. Já no caderno de negócios e finanças do site do Globo, temos aqui o seguinte assunto, que fala que com o novo plano de inteligência artificial de Trump, uma nova guerra cultural dos chatbots já começou. Conservadores, incluindo o presidente americano, estão acusando as empresas de IA de parcialidade esquerdista, seguindo o manual que funcionou bem contra as plataformas de mídia social. E ainda falando na economia, quando será liberado o lucro do FGTS 2025? E veja se você tem direito. O lucro do FGTS estará disponível até o dia 31 de agosto, mas a Caixa Econômica Federal pode antecipar esse pagamento. E no Valor Invest, após 12 meses de tremelique, Ibovespa deixa 83% dos investidores comendo poeira. Embora 70% dos donos de ações tenham escapado de perdas até junho de 2025, poucos comemoraram o fim do ciclo de um ano cantando "Valeu a pena". E sobre os modelos de 2023 e 2024, Jeep anuncia recall de 120 mil carros nos Estados Unidos por defeito em encosto de cabeça que pode causar ferimentos nos motoristas. E na editoria internacional temos um destaque para as ações de Israel: bloqueio, caos e fome. Entenda denúncias de ONGs e por que a população não recebe ainda o que precisa em Gaza. A ONU e diversas organizações se recusam a cooperar com a Fundação Humanitária de Gaza, alegando que a fundação serve, sobretudo, a interesses militares israelenses. E aqui podemos ver nesta fotografia crianças palestinas implorando por comida em área de ajuda humanitária na faixa de Gaza no último dia 22 de julho. E ainda falando sobre o Oriente Médio, países da União Europeia exigem medidas concretas do bloco diante da crise humanitária em Gaza. E o bloco descreveu a situação como intolerável e ratifica a importância de levar ajuda ao local. E mais uma vez, outra fotografia de palestinos ao lado de casas destruídas por bombardeios israelenses no norte da faixa de Gaza. E sobre o acidente aéreo, que também é um destaque no site da Air India. Chefe da FAA descarta falha mecânica em queda de avião logo após a decolagem. E na seção Fique por Dentro, por que a Tailândia e o Camboja estão brigando? Conflitos históricos, disputa por templos antigos e interesses geopolíticos alimentam a tensão na fronteira entre os dois países do Sudeste Asiático. E golpe que viralizou no TikTok desviou 93 milhões de reais, de acordo com autoridades de Nova York. Em 3 dias, 17 milhões de dólares foram sacados de caixas eletrônicos com cartões de um programa de empregos para jovens em Nova York. Como nós podemos ver aqui nessa imagem, o programa de emprego de verão para jovens forneceu cerca de 30 mil cartões de pagamento. E ainda sobre a tragédia no mar, tripulante morre após cair do maior cruzeiro do mundo nas águas das Bahamas.
Dados de navegação indicam uma mudança abrupta de curso ao nordeste da ilha San Salvador, lá em Bahamas, a cerca de 320 quilômetros de Nassau, que é a capital do país. E mais uma vez sobre outra tragédia, uma menina de 9 anos morre após incidente em parque aquático lá nos Estados Unidos. E Meta anuncia que suspenderá a publicidade política em suas plataformas lá na União Europeia. E a medida começará a valer a partir do mês de outubro deste ano. E Rio Gastronomia comemora 15 anos. Agora no Correio Brasiliense, no alto do site, temos o nosso destaque que é para a área da política, dizendo que a Embaixada dos Estados Unidos apoia ataque a Moraes e confirma vistos de ministros suspensos. Representação reproduz publicação do subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren, sobre o ministro do STF, logo depois de ser divulgada a resposta a advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. E para a violência, os casos de feminicídio aqui no nosso país alcançam o pior índice em 2024. No ano passado, 1.492 mulheres foram vítimas, média de 4 mortes por dia. Dados do novo Anuário Brasileiro de Segurança Pública também mostram aumento em casos de estupro. E no texto diz que o Brasil registrou em 2024 o maior número da série histórica em casos de estupros e também feminicídios. E segundo a 19ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, material produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgada ontem, foram 87.545 casos de morte de mulheres, 0,9% a mais que em 2023, e 1.492 notificações de violência sexual, sendo 0,7% maior em relação ao levantamento anterior. E aqui complementa que o número de feminicídios é o maior registrado desde a criação da tipificação do crime em 2015. Segundo o anuário, 40,3% dos homicídios de mulheres no ano passado foram por essa razão. E desse total, 63,6% eram mulheres pretas. E o estudo aponta que, apesar da violência contra o gênero vitimizar todas as mulheres, há mais chances de mulheres negras serem vítimas de crimes de ódio do que mulheres brancas, indígenas e amarelas. E uma entrevista também que está em destaque: acolhimento à população em situação de rua será ampliado. Ao CB.poder, o chefe da Casa Civil destacou a inauguração do Hotel Social e outras medidas. E o velório de Preta Gil ocorre hoje, nesta sexta, no Rio. O corpo da cantora será velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, seguido de cortejo pelo circuito de megablocos no centro da cidade. E fãs formam fila no velório de Preta Gil e a segurança é reforçada. Eduardo Paes exibe placas do circuito Preta Gil no Rio e vibra, dizendo que ela encantou o Brasil. E sobre a política nacional, no Supremo, Mário Fernandes disse ao autor do punhal verde e amarelo. General Mário Fernandes é acusado pela PGR de monitorar autoridades brasileiras e o plano previa o assassinato do presidente Lula e também do seu vice. E o general da reserva Mário Fernandes admitiu ontem, quinta-feira, dia 24 de julho, na verdade, que foi o autor do plano punhal verde e amarelo, que, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, visava o assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, com o objetivo de manter o ex-presidente Bolsonaro no poder. E essa confissão ocorreu durante o interrogatório na Corte das Testemunhas do Núcleo 2 da trama golpista. E sobre a guerra comercial, ninguém põe a mão em nossos minerais, diz Lula em recado a Trump.
Ao defender a soberania do país, o presidente afirmou que o país precisa proteger os minerais que pertencem ao povo brasileiro. O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos procurou empresários do setor mineral para tratar desse assunto. E Francisco Gil acaricia o rosto da mãe, Preta Gil, em despedida no velório, que diz que o filho único da cantora acariciou o rosto e as mãos da mãe, enxugando as lágrimas e permanecendo ao lado do caixão durante a cerimônia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, como a gente consegue ver nesta imagem. E mais uma vez os fãs se despedem de Preta Gil cantando o grande sucesso da cantora no velório que está acontecendo no Rio de Janeiro. Agora sobre um outro assunto, quociente de inteligência. Superdotados, encontro reúne crianças e adolescentes com um QI alto. E a Tailândia evacua mais de 100 mil civis por confronto com o Camboja. E senadores embarcam aos Estados Unidos para negociar tarifaço de produtos brasileiros. E a Amazon fecha seu laboratório de inteligência artificial em Xangai após tensões entre Estados Unidos e China. No Brasil, policiais militares vão trabalhar dentro de ônibus em meio à onda de ataques lá em São Paulo. E mais uma vez na política nacional, Moraes adverte a Bolsonaro. Entrevista pode, mas cortes nas redes não. Apoiadores consideram que a resposta do ministro do Supremo Tribunal Federal à consulta dos advogados do ex-presidente é dúbia. Isso porque há um risco de prisão caso o trecho de algo que fale seja usado por alguém e, a partir daí, interpretado como burla às medidas impostas. E no Oriente Médio, a França reconhece Estado palestino e os Estados Unidos rompem o diálogo. Também temos uma entrevista na área da saúde dizendo que colonoscopia salva vidas, afirma médico especialista. E para a qualidade de vida, a fadiga crônica pode ser prevista em organismo. E em cidades, após ataque de cães a pedestres, animais são resgatados e levados a abrigos. Agora, um caso que aconteceu em Águas Claras, ambulante de rua que atuam em Águas Claras têm licenças revogadas. E sobre moradia, que é o nosso próximo assunto, Complan aprova área habitacional para 10 mil pessoas no Recanto das Emas. E na área de feminicídio, um homem que matou companheira na frente da filha é condenado a 29 anos. E sobre a Polícia Civil do Distrito Federal, promoção de delegado que atirou em 3 mulheres é cancelada. E sobre o tráfico, R$60 mil em drogas são apreendidos no Recanto das Emas. Na seção de clima, aqui diz que sexta-feira quente no Distrito Federal e a máxima prevista é de 30 graus Celsius. E sobre religião, peregrinos intensificam mobilização solidária para o Jubileu dos Jovens. Com apoio da comunidade Obra de Maria, o grupo arrecada recursos por meio de rifas, vendas e doações via Pix após enfrentar cancelamento da viagem por parte da agência. E sobre o doce do momento, onde comprar o morango do amor no Distrito Federal. E mais uma vez para o esporte, Marutinha 2025 informa mais uma vez que as inscrições estão abertas para a corrida infantil. E para o encontro Gastrô, no Distrito Federal, hora de votar nos melhores da gastronomia. Já na política, mais uma vez para o caso Bolsonaro, aqui diz que o Eduardo pode provocar prisão do pai ao burlar a proibição. O deputado licenciado é citado pelo ministro do Supremo por divulgar nas redes sociais o discurso do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é uma prática proibida por decisão judicial. E ao rejeitar um pedido de prisão contra Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, fez um alerta direto ao deputado federal Eduardo Bolsonaro. Moraes afirmou que o filho do ex-presidente violou as medidas cautelares impostas ao pai ao divulgar nas redes
trechos de um discurso feito por Bolsonaro na Câmara dos Deputados. E essa publicação é vista pelo magistrado como uma tentativa deliberada de contornar a proibição de uso de redes imposta ao ex-chefe do Planalto. E para o julgamento da trama golpista, o general admite pensamento para matar Lula, Alckmin e Moraes. O ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, o general Mário Fernandes, descreve o seu documento, conhecido como Punhal Verde e Amarelo, como estudo de situação, um compilar de dados e análise de riscos a partir da visão de um militar. E sobre um tema que envolve a sexualização de menores. Bolsonaro é condenado em 150 mil por dizer que pintou um clima com menores. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu que o ex-presidente deu conotação sexual a adolescentes venezuelanas em sua fala em 2022. Também o proibiu de constranger menores a fazer apologia a armas. E o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ontem, quinta-feira, ao pagamento de uma multa de 150 mil por ter dito, numa entrevista que aconteceu no ano de 2022, que pintou um clima ao encontrar adolescentes venezuelanas que chamou de bonitinhas. E ainda na editoria de política, mais uma vez para o julgamento da trama golpista, dizendo que o general reconhece a autoria do plano Punhal Verde e Amarelo, porém minimiza importância e, segundo ele, não passa de um pensamento digitalizado. O general da reserva garantiu em interrogatório no Supremo Tribunal Federal, ontem, quinta-feira, que nunca teve a intenção de compartilhar o conteúdo do plano com ninguém. E no Congresso, Bia Kicis propõe legalizar amostradinhos da Havan após bloqueio. A loja do empresário Luciano Hang retirou vídeos que expõem pessoas acusadas de tentar furtar o estabelecimento. E essa proposta, que busca alterar a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, foi apresentada ontem, na quinta-feira, dia 23 de julho. E na Editoria Brasil, um caso que aconteceu lá em Balneário Camboriú, o homem morreu espancado após defender vítima de assédio em um bar na região. E para a violência sexual, o Brasil registra um crime de estupro a cada 6 minutos em 2024. Em Sergipe, temos um vídeo de que jovens cobram melhorias a prefeito e viram alvo de intimação. E essa matéria diz que os moradores do assentamento Margarida Alves, que é uma zona rural de Japoatã, em Sergipe, gravaram vídeo cobrando infraestrutura e foram chamados a depor após denúncia do prefeito Cláudio Dionísio. Eles recusaram a proposta de retratação e denunciam tentativa de intimidação. E aqui, por exemplo, temos a fala de uma das moças que aparecem aqui neste protesto em vídeo. O que eu fiz não foi crime nem errado. Eu não chamei ele de corrupto, não chamei de ladrão, não falei nada que denegrisse a imagem dele. Apenas cobrei o que é nosso por direito, disse a Kathleen. Já o próximo assunto é dizendo que o cadastro biométrico passa a ser obrigatório no Brasil. A biometria será agora imprescindível para concessão, renovação e manutenção de benefícios sociais. Isso anuncia o governo. E com a carteira de identidade digital, o brasileiro terá acesso a serviços e direitos disponíveis na administração pública. E antes de darmos continuidade, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena.
Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Dando continuidade, agora na editoria de economia do site do Correio Brasiliense, temos aqui o próximo assunto dizendo que prévia da inflação sobe 0,33% no mês de julho, pressionada por energia e transportes. Impulsionado pelo aumento nas contas de luz e também das passagens aéreas, o IPCA 15 acelera em julho. Alimentos registram segunda queda consecutiva e ajudam a conter a inflação. Também temos o próximo assunto, vazamento de chaves Pix. Veja como saber se você está entre os milhões de afetados. CNJ reforça que não faz qualquer contato por mensagens ou ligação com afetados. E informações serão divulgadas no site do próprio Conselho. Mais de 11 milhões de brasileiros podem ter sido afetados com vazamento de dados das chaves Pix após incidente de segurança no sistema de busca de ativos financeiros, o Sisbajude. E a informação foi divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Banco Central na noite de quarta-feira, com a finalidade não só de prestar contas, que é uma exigência expressa na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas para alertar a população sobre possíveis golpes. E também importações, a Haddad prevê crédito a empresários lesados pelo tarifaço de Trump. Caso a tarifa a produtos brasileiros de fato entre em vigor, a Haddad calcula que mais de 10 mil empresas nacionais sejam afetadas. Há 8 dias para a vigência da taxa de 50% sobre produtos brasileiros importados para os Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, projetou na quinta-feira a possibilidade de o plano de contingência do governo federal contar com uma linha de crédito para empresários lesados pelo tarifaço, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E na editoria internacional, o primeiro destaque é para o Oriente Médio, dizendo que ele foi buscar ajuda e nunca mais voltou. Histórias de pessoas mortas em Gaza. E o próximo assunto sobre a relação entre Estados Unidos e Brasil. O Brasil poderia usar nióbio para negociar com Donald Trump? Em meio à escalada de tensão, com a proximidade da data prevista para início da vigência do tarifaço de Trump, encarregado dos Estados Unidos manifestou na quarta-feira interesse do país em minerais críticos brasileiros. E antes ainda, publicações nas redes tinham chegado a sugerir que o Brasil usasse o nióbio para barganhar com os americanos, já que responde por 92% da produção global de metal. E para a guerra que está acontecendo também lá no leste europeu, Zelensky diz que negociações para possível reunião com Putin iniciaram. Precisamos encerrar esta guerra, que provavelmente começará com uma reunião dos líderes, disse Zelensky em um encontro com jornalistas. E ainda, nesta mesma editoria internacional, a que fala sobre diplomacia, a França vai reconhecer o Estado da Palestina perante a ONU. Diz Macron. Para o presidente francês, a solução de 2 estados seria a única saída viável para pôr fim à guerra em Gaza e atender às demandas israelenses e palestinas em paz e segurança.
No caderno de Ciência e Saúde, no site do Correio, fala sobre empatia. Lula sanciona a lei que reconhece fibromialgia como uma deficiência. E a medida afetará 7 milhões de brasileiros a partir de 2026, com acesso a direitos e políticas públicas específicas. E o presidente Lula sancionou na quarta-feira o projeto de lei que reconhece a pessoa com fibromialgia como pessoa com deficiência. E essa medida passa a valer a partir de janeiro do próximo ano, em 2026, e foi publicada na quinta-feira, no Diário Oficial da União. E com essa nova lei, pacientes diagnosticados com a síndrome poderão acessar políticas públicas específicas e garantias legais voltadas à inclusão. E já o próximo destaque, o cérebro calcula como espalhar fofocas sem ser descoberto. E no meio ambiente, temos aqui a matéria dizendo que mudanças climáticas criam um fenômeno marítimo. Especialistas advertem que a intensidade das alterações provocadas pelo aquecimento global afeta o ecossistema e interfere no meio ambiente, sobretudo por meio de movimento chamado de ondas marinhas de calor. E para uma descoberta, uma escritura de 4,4 mil anos fala sobre raposa que resgatou Deus da tempestade. Em esportes, o boxe do Brasil celebra o bom início de ciclo rumo aos Estados Unidos. E no vôlei, o Brasil atropelou o Japão na VNL 2025, mas teve rival como Algoz em 2024. E no ataque, Brasil versus Colômbia, onde assisti a Copa América Feminina. E em meio a cobranças, o torcedor do Santos, que discutiu com Neymar, reavalia a conduta. E no caderno Direito e Justiça do Correio Brasiliense, primeira matéria, família Bolsonaro, entre medidas cautelares e bloqueio de bens. Na educação e carreira, temos o assunto para educação básica, dizendo que um relatório mostra déficit de professores até 2030. E no vestibular seriado, Federal de Minas publica edital da primeira etapa do seriado Universidade Federal de Minas Gerais. E para o exame do ensino médio, mais de 4,8 milhões de estudantes estão confirmados no Enem da edição de 2025. E para um cronograma, a validade do concurso da Caixa é prorrogado por mais um ano. Já no site de notícias do Folha de São Paulo desta sexta-feira, nosso primeiro assunto, postagem conjunta marca a aproximação de Tarcísio com o prefeito de Sorocaba. O governador busca pegar carona na popularidade de Rodrigo Manga nas redes após um período de distanciamento. Fiocruz promove oficina de jornalismo científico voltada a comunicadores populares. Os participantes receberão formação especializada e poderão produzir reportagens com mentoria de jornalistas da instituição. Já o nosso próximo destaque é dizendo que o PSOL aciona o Ministério Público para que o governo Tarcísio pague despesas de participantes de conferência racial. A bancada feminista pede que a alimentação e hospedagem de delegados do interior sejam bancados pela gestão estadual. E o próximo assunto do Folha é dizendo que a Câmara descarta caçar Eduardo Bolsonaro por faltas em 2025 e discussão se arrastará por ano eleitoral. E a regra estabelece análise de casos em março. E Casa diz que eventual pedido avulso será só após o encerramento do ano legislativo. E para o julgamento do ex-presidente, se eu tivesse sido candidato a vice, Bolsonaro não estaria nessa situação, diz Mourão. E Ministério Público de Minas retoma penduricalho com custo de até 4,8 milhões de reais ao mês. Aqui também temos a notícia dizendo que a primeira-dama da cidade de São Paulo participa de fórum no Caribe.
O Fórum Internacional de Mulheres reunirá mais de 50 empresárias e executivas em Curaçao. E para o STF, o general réu na trama golpista confirma plano para matar autoridades e fala em pensamento digitalizado. E na história do Brasil, a Polícia Federal analisa livro histórico para verificar anotações de Tiradentes e o exemplar das leis americanas apreendido com o Inconfidente em 1789 passará por análise grafológica lá em Brasília. E no painel Folha, autoritarismo agora é também mal escrito, diz um deputado bolsonarista sobre o erro de Moraes. Bolsonaro é condenado a pagar 150 mil por falar que pintou um clima sobre adolescentes venezuelanas e a defesa do ex-presidente diz que irá recorrer e que o Ministério Público usou provas inexistentes. Ricardo Nunes veta 127 propostas de vereadores para o orçamento de 2026. Gesto do prefeito incomodou, inclusive, membros da sua base na Câmara Municipal. E no próximo destaque, o governo Trump e a embaixada no Brasil chamam Moraes de coração da perseguição contra Bolsonaro. Comentário postado por subsecretário do Departamento de Estado foi republicado por representação no país. E para o Congresso Nacional, temos aqui um assunto que diz que o Centrão se irrita com vídeos de inteligência artificial contra partidos, vê a atuação do governo Lula e fala também em CPI. Congressistas alertam que disseminação das montagens pode acirrar os ânimos na volta do recesso parlamentar. E Marcos Augusto Gonçalves escreve o seguinte texto também para o Folha de São Paulo. Moraes não é tolo, evita embate e dá recado político. Resposta do ministro à defesa do ex-presidente foi sobretudo política, ao evitar esticar a corda e deixar entendido o que espera. E Centrão deixa PL isolado. O veto ao uso da Câmara como palanque de ex-presidente é claro sinal de isolamento dos bolsonaristas. Lula chama Bolsonaro de fujão e diz que ex-presidente deve ir para o Chilindró. O petista criticou o adversário por não ter repassado faixa presidencial em 2023. E aliados de Bolsonaro consideram decisão de Moraes confusa, mas veem recuo em negativa de prisão. O magistrado diz que houve descumprimento de ordem e que não há veto à entrevista. E a defesa avalia pedido de esclarecimentos. E no judiciário, o Felipe Martins diz, lá no Supremo, que nunca teve contato com o minuto do golpe que some de documento pela imprensa. O ex-assessor de Bolsonaro chama o documento de fantasma e afirma que material não existe nem nos autos. E nas Forças Armadas, o ex-major diz que considerou pedidos de Braga Neto para atacar militares como choradeira de perdedor. Ailton Barros é acusado de promover ataques contra chefes das Forças Armadas durante trama golpista de 2022. E ainda no site do jornal Folha de São Paulo, missão de senadores vê tarifaço contraproducente e rebate argumentos do governo Trump. E o grupo, formado por 2 ex-ministros de Bolsonaro, viaja a Washington para tentar retomar diálogo com o Congresso americano. E Bolsonaro vai a culto de tornozeleira eletrônica, como nós podemos ver nesta imagem, e chora com pregação de Michele Bolsonaro. Moraes negou prisão preventiva no momento em que ex-presidente estava em igreja que passou por escândalo no ano de 2010. E no painel Folha, Lula pede a PT e PSB que se articulem por chapas fortes para o Senado em 2026. Recado do presidente foi dado em almoço com representantes das 2 legendas. Preocupação é com o crescimento do bolsonarismo na casa.
Já no Estadão, temos aqui o nosso destaque da área da economia que vai falar sobre taxação. O Brasil deve levar a tributação de Big Techs para negociar tarifaço de 50% imposto pelo governo Trump. Proposta desenvolvida pela equipe econômica prevê cobrança de uma CID de 3% sobre serviços de publicidade das redes sociais. O próximo assunto é o que foi negociado entre Alckmin e secretário de Trump para evitar esse tarifaço. E Francisco Leal escreve: Moraes mantém Bolsonaro em rédea curta e vai escolher se prisão virá pelo motivo certo ou antecipado. Temos também um destaque sobre o luto. Francisco Gil, Thaís Araújo, Malu Mader e mais amigos e familiares de Preta Gil se despedem da cantora. O velório acontece hoje no Teatro Municipal do Rio, com visitação aberta até às 13 horas. E o filho da artista foi o primeiro familiar a comparecer à cerimônia. E Francisco Gil se emociona ao homenagear sua mãe, a Preta Gil, em velório no Rio. E Preta Gil vive e exemplar e guerreira. Fãs prestam homenagens à cantora no Teatro Municipal. Já nos textos de opinião do Estado de São Paulo, que também estão na capa, temos aqui o primeiro que fala que Lula deveria falar com Trump. Estadistas não têm fígado, mas Lula parece desejar o confronto. O próximo texto fala que a reforma administrativa começa mal. Proposta é tímida e prioriza a transparência de penduricalhos, como se fosse favor e não obrigação. Por último, desarticulação policial mata. Morte de policial civil por um policial militar expõe o perigo da dispersão das forças de segurança. Sobre ciência, maldição na tumba do faraó Tutankhamon pode virar arma contra o câncer. E vacina contra o câncer em testes pode substituir a quimioterapia. E sobre tecnologia, a computação quântica terá mesmo impacto da IA quando afetar pessoas comuns, diz o pesquisador. Também temos mais um assunto para a trama golpista, dizendo que 4 em cada 10 testemunhas não depõem. E julgamento do golpe é acelerado no Supremo. E para o craque dos Santos, sobre esportes, o jogador Neymar é cobrado por organizada após discutir com o torcedor. Eles dizem que isso diminui você. E, por outro lado, Neymar justifica bate-boca. Jamais vou discutir por ser cobrado. Já no site de notícias do Supremo Tribunal Federal, temos um destaque para o Rádio Justiça. Mantida a justa causa de açougueira que trocava códigos de carnes para favorecer conhecidos. E outro assunto que também será discutido, eles debaterão se civis podem ser julgados pela Justiça Militar. Também a próxima matéria, TV Justiça debate a judicialização da saúde no programa Artigo 5º. E esse programa discute o impacto do aumento de processos para fornecimento de medicamentos e tratamentos sobre sistemas de saúde. É sobre o STF MUT. Entenda o processo de seleção na fase escrita. A avaliação foi feita sem identificação das equipes, com correção padronizada e revisão técnica para garantir imparcialidades. E ainda temos que o Supremo mantém medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o ministro Alexandre de Moraes esclareceu que Bolsonaro não está proibido de dar entrevistas, porém, suas falas não podem ser veiculadas e instrumentalizadas em redes sociais por milícias digitais. Já no site de notícias da Agência Brasil, a FGTS distribuirá quase 13 bilhões de reais do lucro de 2024 e a rentabilidade do fundo ficará em 6,05% acima da inflação.
E na Justiça, general diz ter visitado o acampamento e que plano para matar autoridades era um arquivo pessoal. E no Brasil, mais antigo Bloco do Rio, cordão da Bola Preta vira patrimônio estadual. E a TV Brasil exibe Brasil versus Colômbia pela Copa América Feminina às 21h da noite. E por último, mulheres negras celebram resistência e protagonismo no dia 25 de julho. Festival Latinidades comemora a data com a programação lá em Brasília. E esses foram os principais destaques dos sites, dos jornais aqui do nosso país. Eu já quero agradecer a você pela sua audiência até aqui e mais uma vez fica o convite para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.